tarde, boa noite para quem está nos assistindo nesse momento. Começamos mais um programa Lawfare Nunca Mais. Começamos por agradecer os canais parceiros no Facebook, no YouTube, no Twitter, como a TV Resistência Contemporânea, os canais Comunicadores Populares, Iaras e Pagus, TV Construir e tantos outros que nos transmitem e fazem com que esse programa alcance uma quantidade muito grande de pessoas, que é tudo que a gente precisa. Mas nós agradecemos também, e especialmente a você, que está conosco cada semana, que participa no chat, que conversa e coloca as suas opiniões e que nos estimula a continuar essa caminhada difícil, mas necessária. Eu chamo para essa bancada a minha querida companheira Cleide Martins, com quem eu divido o programa cada semana, com muita alegria, porque ela está bem, com saúde, cada vez mais bonita, vejam só. E o meu companheiro querido, Henrique Pisolato, nossa inspiração, embaixador do projeto Por Onde Anda, e militante de direitos humanos, vítima do lawfare e resistente sempre. Nós temos a grata satisfação de receber no nosso programa hoje o ex-primeiro-ministro de Portugal, José Sócrates. É uma honra recebê-lo aqui conosco e você será devidamente apresentado pela companheira Cleide Martins no próximo bloco, porque nós temos uma urgência em nos solidarizar com o juiz Hugo Melo Filho, titular da 2ª Vara do Trabalho de Recife, no Tribunal TRT da 6ª Região, que é alvo de lawfare, movido contra si em razão de sua atuação na defesa da democracia e das causas populares. Foram instaurados contra ele 6 procedimentos disciplinares por manifestações de opinião sobre o golpe de 2016, as reformas trabalhistas e da Previdência, a greve geral dos dias 28 de abril e 30 de junho de 2017 e ainda por sua participação na CPI da reforma da Previdência. 4 desses processos estão em tramitação no Conselho Nacional de Justiça e já estão em via de julgamento. Nós pedimos a vocês que assinem um abaixo-assinado, que está aparecendo aqui, o link, que nós vamos também disponibilizar no chat. Nós engrossaremos a luta contra esse abuso, né, de pessoas que fazem da justiça um momento de crime, de corrupção e de injustiça. Abraçamos você, companheiro Hugo Melo Filho, e não vamos deixar que isso aconteça. Lawfare nunca mais. Eu passo a palavra para a companheira Cleide, que vai seguir no próximo bloco. Boa noite, Sandra. Boa tarde, boa noite aos que nos assistem. Boa tarde, Henrique. Boa noite, José Sócrates. Seja muitíssimo bem-vindo. José Sócrates é engenheiro, mestre em ciências políticas e doutorando da USP na área de relações internacionais. Foi ministro titular e adjunto do Partido Socialista, pelo Partido Socialista Português, além de secretário-geral e, como a Sandra já disse, primeiro-ministro de Portugal no período de 2005 a 2011. Desligou-se do partido em 2018, tornando-se independente. José Sócrates é vítima do lawfare. As eleições legislativas de 2005 deram vitória ao Partido Socialista, liderado por você, com maioria absoluta. Aliás, o maior número de votos no período de 1975 a 2022. Já fora do governo, em 2014, você foi envolvido na Operação Marquês, sendo o primeiro ex-chefe do governo a ser detido preventivamente em Portugal e esteve preso no presídio de Évora por 288 dias, quase 10 meses, e, em seguida, mais 42 dias em prisão domiciliar. Isso é lawfare, buscar aniquilar um inimigo por meio da justiça. Você pode contar para o nosso público, resumidamente, como se deu essa perseguição judicial aí em Portugal? Bom, deixem-me... Não sei se me estão a ouvir bem, espero que sim. Deixem-me começar por agradecer a vossa simpatia e a gentileza de me convidarem para estar convosco. Tenho orgulho e satisfação em estar neste vosso programa e falar sobre o lawfare.
É muito exigente falar-vos do meu caso e da Operação Marquês em breves minutos. Mas vocês poderão imaginar o que é ou o que foi ou o que está a ser a Operação Marquês se pensarem na Operação Lava Jato no Brasil. Teve semelhanças muito extraordinárias, digamos assim. E o que acontece é muito simplesmente o seguinte: em 2014 eu fui detido e preso com um objetivo, o de impedir uma candidatura ou uma eventual candidatura minha à presidência da República. Estive preso preventivamente, sem que nunca tivesse sido apresentada qualquer acusação contra mim. A primeira acusação oficial que foi apresentada contra mim foi apresentada 3 anos depois, em 2017. Pese embora ter estado durante 11 meses preso. 11 meses preso sem qualquer acusação. E depois, durante o período da instrução, a instrução, para vocês perceberem, é aqui uma fase processual pré-julgamento, em que basicamente todos os cidadãos têm o direito de requerer que um juiz olhe para a acusação e veja se ela é consistente, se ela é fundamentada, se ela pode ir a julgamento. E nessa fase do processo, que demorou, aliás, também 3 anos, o juiz considerou que todas as acusações contra mim eram pura e simplesmente infundamentadas, para usar os termos que o próprio juiz usou ou que o tribunal usou. Como digo, ainda numa fase pré-julgamento, ele considerou as acusações fantasiosas, incongruentes e, portanto, sem sustentação, sem condições para sequer serem admitidas no julgamento. Todavia, e apesar de isso se referir aos 30 crimes pelos quais fui acusado, que caíram todos, o juiz achou que me poderia indiciar para ir a julgamento por outros 6 crimes. Acontece que esses crimes não estavam na acusação e por isso eu recorri dessa decisão do juiz, dizendo ao Tribunal Superior que o juiz não tem o direito de fazer ele próprio acusações. O juiz tem o direito e tem o dever de avaliar se as acusações têm ou não têm fundamento. Aliás, na fase da instrução, aqui em Portugal, é um pormenor que é importante vocês conhecerem, o dever do juiz, nesta fase pré-julgamento, é verificar se há indícios, não é se há provas, é se há indícios que permitam levar a acusação a julgamento. O juiz considerou que não, mas considerou que havia indícios para me levar a julgamento por outros 6 crimes. De crimes com muito menos gravidade. 3 deles são de falsificação de documentos. Vocês aí no Brasil classificam como falsidade ideológica, mas estou agora a defender-me desses crimes, dizendo, pura e simplesmente, isto é em primeiro lugar, é a primeira vez que sou confrontado com esses crimes, durante 8 anos em que durou este processo. Eu não pude sequer defender-me deles, porque não me fui acusado deles. E é, portanto, nesta situação em que estamos. Mas queria só que pensassem no seguinte: este processo dura há 8 anos. Os factos sobre os quais incide são já factos de há mais de 10 anos. E a perseguição continua. Só para que tenham ideia, reparem neste pormenor. Eu fui detido e fui preso em 2014, quando vinha a entrar no país, e fui detido e preso numa detenção com grande espetáculo, combinada entre o sistema judicial e as televisões. E foi no aeroporto. Mas foi no aeroporto quando eu vinha a entrar. E, todavia, tive 11 meses preso por uma razão: perigo de fuga. Perigo de fuga. Isto hoje parece ridículo, mas foi exatamente assim. Perigo de fuga. Eu tive preso preventivamente.
com base nessa suspeita de perigo de fuga que o Ministério Público inventou contra mim. E o que acontece é que 8 anos depois, agora no momento em que estamos a falar, isto passou-se há cerca de um mês, o Ministério Público, de novo, intentou, junto do Tribunal, uma nova promoção para que eu fosse obrigado a apresentar-me de 15 em 15 dias aqui num posto da polícia, porque eu estou a frequentar um doutoramento em São Paulo e, portanto, haveria de novo perigo de fuga. E vocês sabem o que aconteceu? O tribunal achou que sim, senhora. A senhora juíza achou que realmente, 8 anos depois, há perigo de fuga e, portanto, estou obrigado a apresentar-me de 15 em 15 dias aqui. Bom, vocês podem ver em que é que este processo se transformou. Numa paródia de justiça, numa farsa de justiça. Mas, enfim, acontece que ao longo destes 8 anos as coisas estão já suficientemente claras para quem quer conhecer, não é? Porque há aqueles que são cúmplices apenas porque nada dizem, porque preferem o silêncio, porque preferem olhar para o outro lado. Mas ao fim de 8 anos já se percebeu que tudo aquilo que toda aquela campanha de difamação que fizeram contra mim era baseada em mentiras, e ao fim de 8 anos o que resta é apenas o ódio que têm contra mim. Se me perguntarem porquê, não consigo responder, porque o ódio não é um sentimento que eu acompanhe e que perceba, porque eu não tenho esse ressentimento, seja com quem for. Mas, enfim, vocês conhecem estes sentimentos também, porque os viveram aí no Brasil. O meu caso também envolvia um apartamento em Paris, que é um apartamento de um amigo meu, onde eu vivi durante 6 meses. Também me acusaram de ser proprietário desse apartamento. Também me acusaram de ter uma fortuna escondida. E tudo isso ficou demonstrado que eram puras mentiras, puras falsidades, puras invenções. Como digo, o juiz foi obrigado a reconhecer que todas as acusações contra mim eram fantasiosas. Mas, enfim, isto é uma justiça pretensamente europeia, pretensamente defensora das garantias constitucionais, mas as garantias constitucionais também têm, ao contrário do que eu pensava aqui em Portugal, também são contingentes, dependem das pessoas e dependem das circunstâncias, o que é absolutamente lamentável. Por isso, para muitos brasileiros que pensam que o lawfare é um fenómeno apenas brasileiro, desenganem-se. O lawfare é um fenómeno mundial em que se utiliza a justiça para perseguir um inimigo político e para instrumentalizar e para corromper o sistema de justiça no sentido de utilizar para fins não legítimos. E se querem saber o primeiro sinal de lawfare que nós podemos procurar, identificar em todos esses processos é o seguinte: todos estes processos normalmente começam com a escolha fraudulenta do juiz. Porque nos processos de lawfare eles querem transformar os processos judiciais em jogo de cartas marcadas e, portanto, precisam ter o juiz do seu lado. Foi o que aconteceu aí no Brasil com o juiz Sérgio Moro, que foi escolhido de forma arbitrária. Ele não tinha competências para fazer aquele julgamento. E foi exatamente o que aconteceu comigo em 2014. Em 2014, um juiz português foi escolhido pelo Estado, pelos funcionários, para dirigir o inquérito que me visava de forma fraudulenta. Isso hoje está escrito numa sentença judicial, felizmente, aqui em Portugal. Isso foi desmascarado. A distribuição ao juiz foi feita de forma irregular, viciada, foi vigarizada com o objetivo de não apenas terem do seu lado o Ministério Público, que me perseguia, mas também o juiz que presidia ao inquérito. Enfim,
Eu acho que vos tracei em breves minutos o quadro de longos 8 anos, que está cheio de detalhes, cheio de pormenores, mas que, enfim, poderemos ter ocasião de desenvolver ao longo da nossa conversa. Mas sabem o seguinte, eu acho que todos estes casos, mais tarde ou mais cedo, acabam desmascarados. É claro, aqui em Portugal não houve ainda aquilo que aconteceu no Brasil, que foi a divulgação das conversas entre os juízes e os procuradores. Porque se isso acontecesse aqui em Portugal, vocês iriam ver que o cenário é exatamente o mesmo, não é? Quer dizer, o objetivo em todos os processos de lawfare é, como já disse, transformar um processo judicial que devia ser equitativo, justo, num processo que tem, digamos, que não tem independência, que não tem imparcialidade, que está de um lado contra o outro. Isso foi o que aconteceu aqui, o que aconteceu no Brasil, mas também aconteceu na Europa muito antes de ter acontecido no Brasil, e também com motivações políticas. E até talvez seja justo dizer que, noutras ocasiões, aqui na Europa, esses processos de lawfare foram utilizados pela esquerda política contra a direita. E com sucesso, em alguns casos. Por isso eu estou convencido que isto é uma das tentações a que os sistemas judiciais têm que enfrentar, que têm que enfrentar de forma resoluta, e a primeira forma de o resolver é garantirem que os juízes são independentes e imparciais e que não estão do lado do Ministério Público, nem se sentam ao lado do Ministério Público, nem confraternizam com o Ministério Público e tratam a acusação e a defesa exatamente da mesma forma. Mas, bom, já falei demais, fico à espera das vossas perguntas e dos comentários que queiram fazer. Ok, a gente passa para o Henrique fazer um comentário, tá, Henrique? Olha, boa tarde, Sandra, Cleide, um abraço de solidariedade ao grande Sócrates, saudar quem nos acompanha, boa noite quem nos acompanha da Europa, boa tarde aqui das Américas, bom dia quem nos assistirá depois. O comentário primeiro é toda a solidariedade ao Sócrates e a tristeza de perceber que essa prática de desfunção do judiciário, essa perversidade de sair da sua função matriz, ela se propaga também muito além do Brasil, da América Latina. E acredito que o que nós temos é que começar a trabalhar no sentido de que se estabeleçam regras mais definitivas, se reformulem os sistemas de justiça e que não se permita que agentes que são pagos pelo Estado, né, Sócrates, que têm das melhores carreiras, inclusive do funcionalismo público, usem a função que o Estado e que a população lhe deu para fazer perseguições pessoais, perseguições políticas, e causando danos irreparáveis à população. Eu acho que isso fica mais do que transparente, mais claro de que não dá mais para continuar disso. Essa prática de guerra suja que se utiliza o judiciário, ela tem danos iguais ou talvez maiores, em alguns casos, do que a guerra do enfrentamento que nós, historicamente, estamos acostumados a assistir. Então, acima de tudo, minha solidariedade, porque quem viveu isso, só quem viveu sabe a dor, o sofrimento e a dificuldade de sobrevivência. Mas, como diz um grande poeta uruguaio, não nos renderemos aos fascistas e aos que fazem mau uso do aparelho de justiça.
Pois é, tanto não nos rendemos que nós estamos aqui, nessa luta que não começou agora. Um companheiro no chat falou que que o lawfare é muito antigo, que Mandela também já sofreu lawfare, e a gente está na construção para que se possa compreender exatamente essa conceituação, e a gente espera que todas as pessoas compreendam, mesmo que seja uma palavra tão esquisita, a gente compreenda, inclusive, do jeito que ela é falada, para que todo mundo, em todo lugar, possa compreender o que é lawfare. E exatamente por isso, a gente chega na segunda questão, que lembrando do governo Lula, que priorizou as políticas sociais em benefício da maioria da população e, naturalmente, atropelou com isso os interesses do projeto neoliberal. Logo após a eleição do Lula, em 2003, iniciou-se uma articulação para destruir os planos do governo e as suas realizações. E disso resultou aquilo que foi chamado de mensalão, que a gente chama de mensalão mentirão. Para nós, o laboratório da Lava Jato. O resultado disso foi a prisão e condenação de lideranças importantes que acompanharam o PT, que construíram o PT e acompanharam o governo do companheiro Lula, mas, de fato, o alvo era o companheiro Lula, que foi preso pela Lava Jato em 2018 para impedi-lo de ser candidato a presidente da República e nos trazer esse estrupício, esse lixo que hoje ocupa o Planalto, a Brasília, ocupa o lugar de presidente da República. E aí a gente viu com isso que o Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores era alvo, se tornou inimigo. Todos nós, militantes, somos inimigos. Lula é o inimigo máximo e, portanto, a figura do inimigo no lawfare é a figura básica. Por isso, a gente te pergunta, Sócrates, e você? Por que você foi escolhido inimigo? Por que você se tornou alvo no lawfare? Ora bem, eu acho que vou-vos dar o meu ponto de vista para responder essa pergunta. Porquê eu? Bom, por várias razões. Eu acho que em 2005 o governo de direita de então precisava de criminalizar as políticas que eu segui durante o meu governo. Não lhes bastou ter ganho as eleições, não lhes bastou terem seguido um programa absolutamente radical, de um radicalismo neoliberal como poucas vezes se viu na Europa. Não lhes bastou terem seguido uma política de diminuição e corte nos apoios sociais, porque era fundamentalmente isso que estava em causa nas políticas de austeridade. Não lhes bastou, digamos, irem além daquilo que a Troika exigia ao nosso país, no processo de recuperação do financiamento, porque Portugal passou nessa altura, devido à crise internacional, mas precisavam também de criminalizar as políticas do anterior governo para terem melhores resultados nas eleições. Eu acho que foram duas as razões. A primeira, porque me transformavam assim num bode expiatório, em alguém que eles podiam atacar por forma a terem melhores resultados nas eleições de 2005, como tiveram, porque eles ganharam as eleições em 2015. E, por outro lado, também para não permitir que eu me candidatasse a presidente da República. Coisa que eu nunca ambicionei, coisa que eu nunca desejei, mas que eles pensavam que era o meu desejo. Mas eu gostava que todos percebessem o seguinte: eu não tenho, nem neste momento, nem nos piores momentos, nunca tive momentos de quebra, de depressão ou de momentos de menor ânimo. Pelo contrário, eu tenho imenso orgulho em mim próprio de estar a lutar contra todos aqui neste país. E é justamente contra todos. Contra o sistema judicial, contra o sistema político e contra o sistema audiovisual, digamos assim, contra o jornalismo, a política e o mundo judicial. É essa batalha que eu estou a fazer. É uma batalha solitária, mas já lá vão 8 anos.
E tiveram a primeira derrota há 1 ano e meio atrás, quando o juiz pronunciou a sua sentença sobre no momento da instrução do processo de que vos falei já. Isso foi uma derrota que não querem aceitar e continuam a batalhar para que eu seja condenado, seja lá pelo que for. Eu acho que o que lhes vai na cabeça é já a ideia que eles querem que eu seja condenado, nem que seja por atravessar fora da passadeira uma qualquer rua. Já me querem condenar, seja porque qualquer ilegalidade que eu tenha praticado, por mais frívola que seja, isso é o que eles desejam. E porquê? Porque verdadeiramente há aqui uma questão que tem a ver com o seguinte. Todo o mundo aqui em Portugal está muito empenhado no que eles chamam de defender as instituições. E o que é que eles chamam de defender as instituições? É defender o uso legítimo das instituições, é defender, digamos, o seu prestígio, é cautelar que essas instituições fazem aquilo que a lei lhes manda fazer. Não, defender as instituições é pura e simplesmente impedir que eles não passem pela vergonha de terem prendido alguém sem razão. O que eles não querem aceitar é que aqueles 11 meses foram 11 meses de prisão injusta. E por isso eu estou aqui com muita alegria e com ânimo e com vontade para os combater. Não tenho nenhum sentimento nem de tristeza, nem de menor vontade ou falta de ânimo. Pelo contrário. E estes problemas existem em todos os sistemas judiciais. Mas isto não se tratou de um erro judiciário. Isto não tem nada a ver com um erro judiciário. Isto tem a ver com um processo intencional. Antes de me prenderem, 1 mês e tal antes, ou 2 meses antes de me prenderem, eles escolheram o juiz. E sabem que mais? Só as ditaduras escolhem os juízes. As democracias, no Brasil, em Portugal, seja lá onde for, qualquer regime que queira orgulhosamente dizer que é um regime de um Estado de Direito democrático, o Estado não escolhe, para casos concretos, os juízes. Os juízes estão previamente... as normas para a escolha dos juízes estão previamente definidas na lei. Aqui em Portugal, eles vigarizaram a lei, aldrabaram a lei. Eles manipularam a distribuição para que aquele juiz em concreto fosse o escolhido e que, portanto, tomasse a decisão de me prender durante 11 meses e depois de fazer coisas absolutamente inacreditáveis e inarráveis, muito piores do que o Sérgio Moro fez no Brasil. Aqui, em Portugal, esse juiz que assinou a minha prisão preventiva debaixo da indicação ou debaixo da recomendação, ou em cima da recomendação do Ministério Público de que havia perigo de fuga, o que hoje parece muito ridículo, mas que, enfim, foi isso que aconteceu. Esse juiz foi escolhido fraudulentamente, mas passado uns meses foi dar entrevistas à televisão fazendo alusões canalhas ao meu processo. Ele não disfarçou a sua parcialidade. E eu imediatamente agi, pedi o afastamento dele e o sistema judicial protegeu-o. Como se protegem uns aos outros de uma forma absolutamente escandalosa, obscena. Obscena no sentido de fora de cena. Fora de cena. O que ficou provado no tribunal foi que a distribuição foi fraudada. Foi provado que foi fraudada, foi provado que o juiz que devia ter presidido ao ato de distribuição do processo não estava, mas no final inocentaram o juiz, ou não quiseram ir mais longe, dizendo que, sim senhor, a distribuição àquele juiz foi ilegal,
mas não houve intenção. Não houve intenção. Bom, mas eles pretendem enganar quem, não é? Bom, eu, relativamente ao que disseram, gostaria de fazer algumas breves considerações. Mas talvez começar por esta. Uma das coisas que vocês precisam de aprender é a diferença entre o poder político e o poder judiciário. A principal diferença é a seguinte. No poder político, quando um poder político escolhido pelo povo toma uma decisão, há quem goste e quem não goste. Quem não gosta organiza-se para contestar. Quem não gosta protesta no Parlamento, faz manifestações, discute e faz todo o possível para que essa decisão não prossiga. É assim a democracia. Mas as decisões no poder político dizem respeito a todos. E, portanto, os que não concordam organizam-se contra aqueles que concordam, por forma a dar expressão àquilo que é a pluralidade política. No poder judicial, o problema é que é um de cada vez. Um de cada vez. E eles contam com isso. Como é um de cada vez, os outros acham que não tem nada a ver com ele. Os outros acham que o problema é daquele. Alguma coisa aconteceu. Porquê é que tiveste estes problemas? Bom, tudo isso são reações muito naturais de cidadãos que basicamente não têm a suficiente educação democrática para perceber aquilo que o Montesquieu disse já há uns séculos atrás. Uma injustiça cometida contra um é uma ameaça contra todos. Mas vocês aprenderam muito bem isso aí no Brasil. Mas essa é a característica do poder judicial. É um poder que tem uma tendência de arbítrio, tem condições para exercer esse arbítrio, como fizeram agora, eu acabei de vos contar. Há 8 anos atrás, um juiz prendeu-me durante 11 meses, sem acusação, reparem, sem acusação, com base na alegação de perigo de fuga. 8 anos depois, um outro juiz volta a obrigar-me a ir de 15 em 15 dias a uma esquadra da polícia para me apresentar, com base na mesma alegação de perigo de fuga. Isto não vos parece um bocadinho ridículo? Eu já só consigo olhar para isto como uma comédia, porque isto, enfim, faz lembrar a frase do Marx sobre a história e a repetição da história. A frase, enfim, a repetição da história é uma observação do Hegel, mas o Marx diz que ele esqueceu de dizer que a história se repete primeiro como tragédia e depois como farsa. Quer dizer, no meu caso, 8 anos depois é já uma repetição como farsa. Isto é apenas uma farsa, não é? Deixem-me agora passar para o Brasil. Deixa eu aproveitar, Sócrates, para te fazer uma pergunta que está me importunando aqui. Você faz alguma relação entre essa prática judicial deplorável, né, o lawfare, e o crescimento da extrema-direita na Europa? Sim, faço. Faço em particular aqui em Portugal. Quer dizer, eu acho que o caso Marquês aqui em Portugal foi um caso que contribuiu muito para o crescimento, ou melhor, para a afirmação da extrema-direita. A extrema-direita não existia no nosso país e começou a existir justamente a partir de 2014, quando eu fui preso. Porque, repare, a prisão de um ex-primeiro-ministro acusado de crimes horríveis, que todos eles ficou demonstrado que eram puras e simples invenções. Mas o facto de existir esse processo, isso significou que a extrema-direita podia deslegitimar o regime. No meu caso, o líder da extrema-direita em Portugal era o comentador na televisão do caso Marquês. Era ele que na televisão comentava o caso Marquês, o processo Marquês. Reparem, olhem para o Brasil. A direita brasileira não era a direita bolsonarista, não era a extrema-direita. Era até uma direita que se apresentava perante o mundo querendo reclamar para si um estatuto
de uma direita democrática, respeitava as regras do jogo. Embora a direita social no Brasil não seja uma direita democrática, como se está, aliás, a ver agora. Mas a verdade é que, com a Lava Jato, isso despertou os piores instintos da direita não democrática no Brasil, tal como os despertou aqui em Portugal. Hoje a direita não democrática, a direita saudosista do salazarismo, a direita com a nostalgia imperial de Portugal, é uma direita que tem 8%, quando não tinha nada antes do meu caso. Portanto, se me pergunta, é mesmo isso. Isto é, o meu caso, o processo Marquês, tal como a Lava Jato, serviu para dar um incentivo e um espaço político a uma direita radical que não tinha espaço político em Portugal e que agora tem. Portanto, sim, faço essa ligação. Tal como vocês podem fazer no Brasil. O bolsonarismo só existe por causa da Lava Jato. E isso foi uma tragédia para o Brasil, mas foi uma tragédia principalmente para a direita brasileira. É uma coisa que os analistas políticos não viram bem em 2018. E para mim já isso era absolutamente evidente. Eu não sei se vocês sabem, mas eu escrevo numa revista brasileira de 15 em 15 dias. E em 2018 eu escrevi também sobre as eleições. E o que disse foi o seguinte: bom, aqui está uma daquelas noites em que nós só temos olhos para os vencidos e não para os vencedores. Porque os vencidos travaram uma batalha desigual e saíram daquela batalha com uma dignidade e com um resultado absolutamente invejável. 47 milhões de votos. E eu escrevi nessa altura que aquela noite foi uma noite não da direita, não do bolsonarismo, mas uma vitória da esquerda, porque naquelas circunstâncias ter aquele resultado, isso só podia significar que a esquerda naquela noite conseguiu ganhar o direito a poder disputar daí a 4 anos a vitória eleitoral, como vai disputá-la agora em outubro. Quem é que ficou pelo caminho? Quem ficou pelo caminho foi a direita democrática. A direita do Fernando Henrique Cardoso, que foi cúmplice do golpe, do José Serra, de todos esses líderes políticos que nós estávamos habituados a considerá-los como a direita democrática, todos esses ficaram pelo caminho, não têm espaço. Vejam a dificuldade que a direita democrática brasileira tem para arranjar um candidato. Não é um candidato que passa à segunda volta, um candidato que tenha 5%. Essa tal terceira via, andam a falar nela há quantos meses? 1 ano? E o máximo que conseguem é a candidatura da senadora Tebet. 2%. 2%. Portanto, isso está tudo dito. Isto é, quem desapareceu do jogo em 2018 foi a direita democrática. E o primeiro a perceber isso foi justamente aquele que é candidato a vice-presidente, Alckmin, porque percebeu que a direita democrática brasileira só terá alguma possibilidade de sucesso se romper em definitivo com Bolsonaro. Porque, no fundo, quer a direita brasileira, quer a direita portuguesa, também estão reféns da extrema-direita. Porque, primeiro, porque no Brasil a extrema-direita é socialmente superior em termos de números, socialmente, não é? Tem mais expressão do que a direita democrática, como se vê. Não é? O presidente Bolsonaro vai ser candidato e tem cerca de 30%, e não vai além disso. E não vai além disso, porque haverá sempre uma parte da direita que não aceitará isso. E aqueles 10% são absolutamente decisivos. É preciso mais do que aqueles 30% de radicais. É por isso que olho com muita, eu diria, com muita confiança as eleições no Brasil, e acho que vai haver uma mudança política bem clara no Brasil nas próximas eleições, e que vocês têm todos os motivos para estar otimistas quanto a esse futuro. E, no fundo,
No fundo, esta eleição, eu vejo muita gente no Brasil e muitos comentadores tentarem elencar quais são os principais tópicos do debate político, o que é que está em jogo nas eleições. Mas, verdadeiramente, eu acho que eles se esquecem do principal motivo. O que está em jogo nestas eleições é uma espécie de, eu ia dizer referendo, um plebiscito. Um plebiscito. Mas não é um plebiscito ao atual presidente. Não. É um plebiscito ao Lula e à prisão do Lula. No fundo, eu acho que a vontade do povo brasileiro é dizer nas urnas que o que fizeram ao Lula foi uma injustiça. E isso será, digamos assim, a primeira das razões, a primeira, aquela que está no topo. Não será só por isso, certamente, haverá certamente motivos económicos, eu bem sei, mas, no fundo, a vontade de fazer uma reparação, justiça a alguém que esteve 580 dias preso é muito grande no Brasil. Muito grande. Daqui a tempos, deixe-me já agora contar só esta pequena história. Eu vi um debate muito interessante. Eu fiquei com muita curiosidade de ver esse debate entre um candidato a presidente e um humorista. O candidato é o Ciro Gomes, pessoa por quem tenho admiração. Acho que ele é um político com muita capacidade, com um excelente vocabulário, uma grande cultura política. Esse debate foi homérico aqui com o Duvalier, né? Eu sei. Eu também eu não resisti, porque bem sei que qualquer político treinado, a primeira coisa que mete na sua cabeça é nunca fazer debates, nem com jornalistas, nem com humoristas. Nunca fazer só debate com os seus iguais, não é? Com aqueles que estão a candidatar. Mas o facto do Ciro Gomes ter decidido fazer esse debate, eu vi isso como uma singularidade e fiquei com curiosidade de ver. E sempre achei que ele ia fazer uma conversa simpática com o humorista para recuperar uma relação com o humorista, depois do humorista ter feito um programa contra ele, dele ter reagido. Mas não foi assim. As coisas correram mal. A conversa não foi simpática, não foi bonita de se ver. Mas estou a recordar esse episódio pelo seguinte, é que às tantas... Bom, a conversa não foi bonita porque verdadeiramente o humorista tem um argumento que é um argumento inultrapassável. Isto é, mais valia terem concordado ambos, concordado em discordar. Porque o argumento do jornalista é um argumento poderoso, que é o seguinte... Do jornalista não, desculpem, do humorista. Que é o argumento do voto útil. Desculpe, Ciro, eu já votei em si, mas agora eu vou votar naquele que tem melhores condições para derrotar Bolsonaro. É uma coisa inultrapassável. E o Ciro tem que aceitar que as pessoas possam pensar assim. É muito razoável pensar assim. Não é uma bobagem, não é idiota pensar assim. Aproveitando depois a referência que você fez à imprensa, como é que você analisa o papel da imprensa, tanto em Portugal quanto no Brasil? Eu acho que isso, quem nos acompanha todas as terças-feiras, né, gostaria de saber como é que você viu tudo isso, né, além do debate do Ciro. Não, a questão da imprensa é uma questão crítica no lawfare, e eu já me referirei a isso. Mas deixe-me só completar a história para dizer o seguinte, é que no debate às tantas, o humorista fez uma observação que passou muito despercebida e foi a seguinte, ele já muito combalido da conversa difícil com o Ciro, dizia, Ciro, este não é o seu tempo. Bom, eu acho que ele acertou em cheio, porque é muito injusto, mas a verdade é que este não é o tempo do Ciro. Porque os brasileiros estão muito pouco preocupados com um programa para o país, com as medidas, com uma visão. Os brasileiros querem uma coisa muito simples. Querem melhorar a sua vida, querem fazer justiça ao Lula, melhorar a sua vida e querem também que isso se faça rapidamente. É por isso que
o Ciro andou a preparar durante anos uma candidatura e achou que devia preparar com um plano nacional, com programas, com medidas. Verdadeiramente acho que não é isso que está em causa nestas eleições. Acho que é outro assunto. E por isso acho que o humorista acertou em cheio quando disse que este não é o tempo de Ciro. Enfim, foi apenas uma observação. Mas deixa-me retomar a sua pergunta sobre a questão da imprensa. Bom, a questão da imprensa é uma questão crítica no lawfare. Em todos os casos de lawfare, o sistema judicial instrumentaliza toda a comunicação social para divulgar as suas acusações, para fazer uma campanha de difamação e, no fundo, para querer... para que o julgamento daquele que é avisado seja feito nos jornais e nunca em tribunais com juízes independentes e imparciais. Isso acontece em todos os casos de lawfare. Aconteceu no Brasil, tal como aconteceu aqui. Repara, eu estou há 8 anos neste processo. Eu nunca fui julgado. Nunca fui julgado. E, todavia, o Estado português decidiu prender-me durante 11 meses, sem qualquer tipo de acusação. A única acusação surgiu em 2017, 3 anos depois de eu ter sido preso. 3 anos depois. Mas a imprensa já tinha te julgado antes, né? Mas a imprensa não julga ninguém. A imprensa julga, mas não julga. A imprensa fez apenas aquilo que é lamentável. Foi uma campanha de difamação, dando voz àquilo que o Ministério Público dizia para dizer. No fundo, os jornalistas transformaram-se em pés de microfone dos senhores procuradores que lhes diziam o que deviam escrever e o que deviam dizer. Isso repare, eu acho que no Brasil, tal como em Portugal, tal como noutros sítios, eu não tenho nenhuma expectativa que o sistema comunicacional, o jornalismo brasileiro, o jornalismo português, faça qualquer espécie de avaliação do seu comportamento. Não tenho nenhuma... porque... Eles gostam de pedir autocrítica, mas não... Sim, mas só se for aos políticos, não é? Para eles não. Porque, no fundo, são 2 poderes sociais que não têm nenhum contraponto. Porque ninguém vigia, nem os jornalistas, nem ninguém avalia o poder judicial. Portanto, eles são... Enquanto os políticos têm uma... Também as decisões que os políticos tomam são mais importantes na vida das pessoas. Têm uma série de pesos e contrapesos e têm uma pluralidade de atores. O que se passa no sistema judicial e no sistema jornalístico é que eles fazem o que querem e não têm nenhumas regras. Então, aqui em Portugal, perderam todo o pudor. Todo o pudor. Quer as televisões, quer os jornais, não têm... repare, não têm, em primeiro lugar, o mínimo escrúpulo, nem têm consciência de culpa. Se perguntaram aos jornalistas, ele acha que fez o seu trabalho, não é? Isto também aconteceu no Brasil. Ouvi aqui toda a mídia corporativa, vocês chamam a mídia corporativa, fazer o mesmo que fez aqui em Portugal, uma enorme campanha de difamação contra o Lula, exatamente o mesmo que fizeram aqui em Portugal contra mim. E depois não querem, claro está, reconhecer que o que fizeram foi errado. Enfim. A história vai mostrar, Sócrates. Não é coincidência. Você mencionou aqui, e esse é o nosso pensamento, que essa guerra, lawfare, é guerra mundial. Só na América Latina, 13 países tiveram seus sistemas eleitorais sofrendo distúrbios, impedimentos, como foi o caso da presidenta Dilma no Brasil, o impedimento de Lula concorrer às eleições. E, nesse exato momento, recrudesce a perseguição na Argentina contra a Cristina Kirchner. Não é coincidência que a Ucrânia tenha passado por problemas similares e que deu uma guinada à direita, Portugal
sofre essas interferências também. É guerra mundial e ela chega à América, à Europa, à Ásia, a China sofre sanções, e tudo acontece igualzinho, conforme descrevem os teóricos em 3 dimensões, das 3 dimensões da guerra, você as mencionou todas aqui, que é a questão da geografia. Tudo tem nome em inglês porque está no manual dos militares norte-americanos, que é um manual chamado TC-18, né? Então, na dimensão geográfica, é que faz o que eles... também tem palavra em inglês para descrever, que é o forum shopping, que é escolher qual é o juiz que dará maior garantia de condenação àquela pessoa que sofre pela distorção das leis, também, de novo, o nome em inglês, overcharging, que é um excesso de acusações, como foi o seu caso, acusações frívolas que não se sustentam em nenhuma prova. Tudo isso funcionando junto com a imprensa, que trabalha diuturnamente para transformar o inimigo de um em inimigo de todos. E toda vez que a gente pensa em inimigo, você descreveu muito bem aqui qual era o objetivo deles, que é interromper uma política voltada para o social, uma política voltada para a população, para dar espaço a políticas neoliberais, que, no final das contas, aqui no Brasil, chegou ao ponto de ser a necropolítica, essa que nós estamos vivenciando aqui hoje neste governo terrível. E foi por isso que nós, né, os que estamos aqui reunidos todas as terças-feiras, criamos esse projeto chamado Lawfare Nunca Mais, que tem por objetivo divulgar casos emblemáticos, como nós consideramos ser o seu, um caso emblemático de lawfare, para, por meio da divulgação desses casos, criar um movimento, engajar a sociedade civil organizada. Você está lutando aí sozinho, mas nós temos uma pretensão de trazer outras pessoas para o nosso projeto, para que, transformando isso num movimento, nós consigamos neutralizar, como nos convidou a fazer o Papa Francisco, neutralizar o lawfare. Aqui no Brasil, a gente tem a pretensão de buscar anistia e reparação para as vítimas. Está tendo muitos comentários aqui no nosso chat, inclusive pessoas que são elas também perseguidas, né, do lawfare, como é o caso do Nanego, esposo da Márcia Lucena, que aqui está contando que ela foi presa no final de 2019, depois foi solta por força de habeas corpus, mas que até hoje, desde 2019 até hoje, não foi ouvida. Não é coincidência que você esteja 8 anos sem ter um julgamento, Márcia Lucena, assim como os outros 40 acusados, 39, né, com ela, 40 acusados, desde 2019 sem ter um julgamento. O Ricardo Coutinho foi preso no aeroporto, ele voltando para o Brasil. Sempre tem uma história de um apartamento, sempre tem uma história parecida com a sua. Não é coincidência, eles têm manual e eles dão treinamento. Por que o juiz que conduziu essa Operação Marquesa aí em Portugal agiu da forma como agiu? Aqui no Brasil, a gente sabe o nome do projeto que treinou os juízes que são soldados dessa guerra lawfare a favor de interesses que não são os nossos. Projeto Pontes foi um projeto conduzido pela Embaixada dos Estados Unidos, no qual treinou-se o juiz Moro. Mas houve treinamento para policial federal em conferências das quais participaram representantes da Embaixada dos Estados Unidos, né? Então, essa guerra aqui é uma guerra mundial. Como os Estados Unidos dizem, a guerra humanitária porque não derrama sangue, de humanitária não tem nada. Ela causa muita desgraça, muito sofrimento, e a gente quer aqui hipotecar, né? Assim, muitas outras pessoas já manifestaram solidariedade e apoio, pessoas dizendo da admiração que têm por você. Teve pessoa que escreveu aqui no chat que até que depois do Lula quer que você seja o presidente do Brasil. Tudo isso as pessoas estão dizendo porque reconhecem você um perseguido político que estava aí lutando pela melhoria da qualidade de vida de Portugal, pelo desenvolvimento do seu país, num trabalho muito bacana. A gente agradece muito a sua presença aqui, agradece muito todas essas participações de todas as pessoas que escreveram, que comentaram aqui no chat. A conversa está muito boa, você nos surpreendeu com sua capacidade, poder de síntese. No início disse que não dava conta de falar dessa operação em tão pouco tempo, mas nos deu uma brilhante aula e a gente está muito agradecida por isso. Então, agradecendo a todos os que colaboraram, que nos assistiram, que nos acompanham sempre, eu vou me despedir e vou abrir para você deixar uma mensagem para os que lutam por justiça, por anistia, por reparação, por uma justiça justa e pela retomada da soberania dos nossos povos em todos os lugares em que estejam atingidos por essa guerra mundial. Muito obrigada.
Deixa eu só falar uma coisa antes de você, por favor. Só para dizer que você não está mais sozinho, que o Projeto Lawfare Nunca Mais te abraça e a partir de agora você está nesse grupo e nessa família. Seja bem-vindo. Sim. Bom, vocês são muito simpáticos, eu agradeço muito a vossa gentileza, mas eu só queria que vocês soubessem que eu me sinto muito bem como estou. Eu estou sempre em posição de luta, não baixo a minha guarda, enfrento-os e estou muito satisfeito comigo próprio. E tenho até uma ideia desta batalha como uma batalha desigual, difícil, mas na qual estou muito empenhado. E só amamos as vitórias difíceis. Tenho, portanto, muito orgulho naquilo que estou a fazer. E olhando para o vosso país, a única coisa que tenho para vos dizer é que vocês têm todos os motivos para estarem confiantes e esperançosos, porque vem aí um novo Brasil, e esse Brasil é necessário ao mundo. Um abraço para todos vós, está bem? Tchau. Tchau.